aquele que é segundo a eficácia de Satanás. Em Daniel capítulo 9, versículo 24, eu só vou ler o versículo 26. Depois das 62 semanas será morto ungido e não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, você perceba que desde Daniel já havia o conceito de uma tribulação extrema, que não é, aos meus olhos, essa tribulação que nós vivemos hoje. Não obstante ser uma tribulação, não deixa de ser, mas não é a grande tribulação. Não é aquela que nós lemos aqui, por exemplo, sobre os flagelos, né? Permitidos, autorizados pelo próprio Senhor, que está falando lá em Apocalipse, que a gente acabou de ler. Marcos capítulo 13, versículo 14 diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, por quê? Porque a gente já percebeu, está lá escrito no livro de Tessalonicenses, que ele fará uma, entre aspas, uma aliança por 3 anos e meio. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver em cima no eirado não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa, e o que estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Versículo 19 diz assim: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. É Jesus falando. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, quem são esses eleitos? Aquele primeiro grupo, né? Lembram? Os primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Exatamente porque não deram ouvidos, como diz lá em João capítulo 1, versículo 11, versículo 12. Ele veio para os seus, né? Ou melhor dizendo, ali o texto fala, ele veio para o que era seu, mas os seus, né, não quiseram. Tá? Apocalipse capítulo 7, versículo 13, é o versículo 14 que interessa, mas eu vou ler a partir do versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. E então ele me disse: são esses os que vêm da grande tribulação. Esse grupo que o Senhor Jesus chama de eleitos, não é o grupo gentílico. Esse grupo que o Senhor chama de eleitos, segundo aquilo que o Senhor, Deus e Pai, prometeu aos patriarcas, ele cumprirá até o fim. Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Amém. Glória a Deus. Bom, falando tudo isso, dentro da grande tribulação, haverá parte de uma grande tribulação e uma outra parte da grande tribulação. Estamos falando da grande tribulação. A exemplo do livro de Daniel é a última semana. É a última semana, estamos falando da grande tribulação, que haverá um tempo e depois outro tempo. 3 anos e meio e 3 anos e meio. Tá? Estamos falando da última semana de Daniel. Então, o que entendemos é que a igreja de Jesus Cristo, aqueles que estão lavados e remidos no sangue do Cordeiro, não participarão da grande tribulação, não obstante nós estarmos já numa tribulação, tá? Vamos lá. Agora eu estou falando bem didaticamente para nós entendermos e termos uma linha de raciocínio, tá? Então, por que eu estou falando que será dividido? Então, eu só vou ler os textos que falam dessa divisão. É a grande tribulação em 2 atos. 3 anos e meio e 3 anos e meio. Tá? Já lemos essas passagens, vou ler rapidamente. Daniel capítulo 7, versículo 25.
proferirá palavras contra o Altíssimo, amagoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade do tempo. 1 tempo, 1 ano. 2 tempos, 2 anos. E metade de um tempo, 3 anos e meio. Apocalipse 12, versículo 14. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Agora 42 meses. Eu já falei do tempo, agora eu vou falar dos 42 meses, que também é 3 anos e meio. Lembrando que cada mês para o calendário judaico é 30 dias, não tem 31, não tem 28, não tem, é 30 dias, não tem, é tudo 30 dias. Então, se cada mês tem 30 dias, 12 meses tem 360 anos. Tá? 42 meses, Apocalipse capítulo 11, versículo 2. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Também falando desse movimento, né? Vamos chamar assim, global, contra a cidade santa. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Então, fala do tempo, 2 tempos e meio tempo, 3 anos e meio, mas também fala dos 42 meses. E para terminar, a Bíblia também, no livro do Apocalipse, fala de 1260 anos. As minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Desculpe, Apocalipse 11, versículo 13, né? Agora Apocalipse 12, versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Eu poderia usar vários textos simbólicos do Antigo Testamento, por exemplo, dos profetas do tempo de Jezabel. Não vou ler o texto, só vou falar assim. Os profetas do tempo de Jezabel. Jezabel ordenou que matasse todos os profetas, mas alguns se enclausuraram numa caverna e estavam sendo alimentados, né? Por até uma pessoa que era da corte de Jezabel, de Acabe, mas ele fugia e ele vamos dizer, entre aspas, praticava um crime que era alimentar os profetas. Então, é exatamente esse momento. E esses profetas simbolizam quem? O povo de Deus, o povo judeu, o povo de Israel, mais uma vez sendo flagelado por não quererem aceitar Jesus como Senhor e Salvador, tá? Então, e aí você vai falar, mas por que o povo judeu é tão assim? E por que às vezes a gente percebe que o cálice da ira de Deus ou o juízo de Deus se derrama? Porque é o povo escolhido. Porque é o povo, como Deus chama, o povo eleito. E por que é o povo eleito? Porque esse povo foi exatamente, né, vamos chamar, formado pelo Senhor para que o Messias viesse. Ele foi formado pelo Senhor para que o Messias viesse. Quando o Messias chega, eles não aceitam? Então é o resultado de uma negativa. Então não tem a ver com Deus querendo pesar a mão, nada disso. É o resultado de uma verdade espiritual, como nós também. Da mesma maneira. Nós temos toda a liberdade. Cabe a nós decidirmos se vamos querer ou não. Claro que sofreremos os resultados. Claro, né? Que há um mundo espiritual, é uma guerra espiritual franca, a todo momento. Ou eu estarei debaixo da cobertura do Senhor, ou não. Agora, nesse momento da grande tribulação, claro que muitos se arrependerão. Claro que muitos entenderão e compreenderão todas as coisas, porque conhecem a palavra. E porque conhecem a palavra, com certeza se arrependerão e com certeza buscarão o Senhor Jesus. É para essas pessoas que, é claro, eu sempre falo para você que existem os remanescentes em todos os grupos, mas
de maneira literal, de maneira dirigida, de maneira seletiva, o Senhor está falando desses eleitos, tá? E só para terminar, eu quero insistir nessa doutrina bíblica, porque isso é muito sério. E nós temos que entender a diferença no nosso cotidiano. Preste atenção. Deus não julga o justo com o ímpio. Nunca, preste atenção no que eu estou falando, vou falar de novo. Nunca o nosso Deus vai nos tratar como trata o ímpio. Por quê? Porque nós nos propomos a abrir o nosso coração para que ele habitasse. Então não tem como. Deus não é injusto? Ah, mas, por exemplo, as situações, circunstâncias que a gente está vivendo hoje, a gente também vive. Mas o tratamento é diferente. A maneira com que nós atravessamos esse período, tem todo um contexto, tem toda uma direção de Deus. E isso é para que nós sejamos o quê? Nós sejamos consolados e confortados. Vamos lá. Gênesis capítulo 18, eu vou ler toda essa história para terminar hoje, e eu quero ler, porque eu sempre falo para você, mas eu quero ler. Ler a palavra de Deus é maravilhosa, porque a palavra de Deus fala por si. Então eu não preciso justificar a palavra, ela fala por si. Gênesis, e quando a gente vai para a origem, mais ainda, porque é a origem, é o plano original. Gênesis capítulo 18, versículo 16. Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, para os encaminhar. Só para você lembrar do momento, é o momento em que esses anjos, junto com o Senhor, né, é o Senhor mais anjos, é o Senhor Jesus, porque a Bíblia fala de uma teofania, é o Senhor Jesus mais os anjos, que vão de visita a Abraão para anunciarem o nascimento de Isaac, para Sara e para Abraão, tudo aquilo que a gente sabe da história. Eu estou só falando agora da questão da grande tribulação e do porquê nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação. Por quê? Porque Deus não julga o justo com o ímpio. Gênesis capítulo 18, versículo 16. Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que, essa palavra é maravilhosa, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Então os anjos se separam, o Senhor continua com Abraão e os anjos vão em direção a Sodoma e Gomorra. Se houver porventura, eu vou voltar. Versículo 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse... É por isso que eu falo para você o que significa ter uma conexão, uma comunhão bem próxima, bem estreita com Deus. Como faz toda a diferença na hora de entendermos a mente de Cristo, a mente do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor de 50 justos que nela se encontram? Então vamos lá, só para a gente lembrar da história. Sodoma e Gomorra, aquela região toda, todo aquele território, tinha pelo menos alguma coisa próxima
de 1.500.000, 2 milhões de pessoas. Os livros históricos de estudos da região da época falava que era um grande, e para nós hoje em dia já é um grande território, imagina naquela época, né? Então era muita gente. Aí Abraão pergunta, se tiveres 50, vamos pôr 1 milhão, contra 1 milhão, o Senhor destruiria toda a cidade, todo o território por causa de 50, desculpe, por causa de 1 milhão, o Senhor destruiria 50? O Senhor destrói justo com ímpio? Em outras palavras, olha o que Deus responde. Longe de ti fazeres o tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? É Abraão entendendo Deus e ao mesmo tempo indagando a Deus do seu próprio atributo. Meu Deus, só Abraão mesmo para chegar nessa coragem toda. Aí diz assim, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. 1 milhão de ímpios, 50 justos. Por causa de 50 justos, ele não vai destruir 1 milhão de ímpios. Disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos. Destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não destruireis se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão, e se porventura houver ali 40? Respondeu, não farei por amor aos 40. Insistiu, não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor, não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor, e se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. E se porventura houver ali 10? Respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Então está aqui exatamente a doutrina que nós defendemos e ao mesmo tempo, né, vamos dizer assim, demonstramos pela palavra do Senhor que existe uma grande diferença. Aí você vai falar, mas os anjos foram para a cidade de Sodoma e Gomorra, não tinha sequer 10 pessoas, né? Então como faria? Como aconteceria? Não tinha sequer 10, é verdade. Então o juízo se derramaria. Mas havia ali uma família, Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas. Sabemos que Ló não tinha assim um nível espiritual muito grande, mas era, aos olhos de Deus, alguém eleito. Por quê? Porque Ló era sobrinho de Abraão. Abraão o enxergava como filho e Ló o enxergava como tio. Tudo bem. Mas havia isso. Então presta atenção. Os anjos, só para você lembrar da história, não vou ler mais, a gente já vai terminar. Então, só para a gente lembrar da história, os anjos vão, tem uma série de situações, os anjos são obrigados, né, para protegerem Ló, a sua família, e se protegerem também, né, porque as pessoas desejavam os anjos como se os anjos fossem homens, como se fosse não, tinham aparência humana e eles desejavam aqueles homens, né? Havia uma promiscuidade muito grande naquela época, naquele momento. Então esses anjos vão até Ló,
pegam Ló, a sua esposa e as suas filhas, retiram Ló da terra, para que depois de tirar Ló da terra é que o juízo se manifesta. Enquanto Ló e a família de Ló estivesse lá, o juízo de Deus não teria caído sobre Sodoma e Gomorra. Então foi mais fácil o quê? Tirar Ló e a sua família, para que Sodoma e Gomorra tivesse, pudesse experimentar do cálice da ira de Deus. Tem outros textos, amanhã a gente conversa mais, mas é só para que isso fique muito, mas muito bem claro, palatável, totalmente coerente com a nossa mente, com a mente de Jesus Cristo, ou como eu diria, uma mente bíblica, entendendo todo o sentimento de Deus, todo o pensamento de Deus, antes de, quando vierem algumas teologias, alguns livros que dizem a respeito, a gente entender tudo isso de uma maneira muito, mas muito saudável, muito tranquila, muito equilibrada, de que o Senhor está no controle e que o Senhor nunca tratará os seus servos, aqueles que estão humildemente debaixo da sua autoridade, do seu poder, do seu senhorio, da sua salvação, entendermos que ele vai tratar exatamente da mesma maneira. Não vai. Nunca tratou e nunca tratará. Esse é o nosso Deus. Uma coisa é estarmos passando por essa tribulação, como eu sempre falo, olha, já estamos passando, e realmente estamos. Uma coisa é passar por isso, outra coisa é achar que Deus largou de mão. Tanto faz, ou um ou outro, não é verdade. Isso não vem da palavra de Deus, tá certo? Vamos orar? Amanhã a gente conversa mais, porque é sempre bom, as pessoas nos indagam, nos perguntam, então nós temos que ter muita consistência para entender e ao mesmo tempo sermos fortalecidos, alimentados na nossa fé, para entendermos, pensarmos e aprendermos do Senhor, estarmos mais em comunhão com o Senhor. Vamos orar? E vamos colocar diante do Senhor, e nós temos orado pela vida do Marcos, mas ontem o Senhor o levou. O Marcos está na presença do Senhor, estamos orando também pela Kátia, pela sua filha, Rafa, sua família, nesse momento, em nome